E obviamente não vamos tratar aqui só de temas da criança, mas vamos tratar de uma forma global também, os problemas que muitas vezes as crianças têm no ensino, e por isso mesmo o Jorge Rio Cardoso é o meu convidado de hoje. Jorge, parabéns também Muito obrigado. pelo mais recente livro, Pais à beira de um ataque de nervos. É verdade. O que acontece muitas vezes, não é? Sim, ou à beira ou em pleno ataque de nervos, não é? Eu penso que não é só os pais, é os professores, às vezes até as próprias crianças. Sim, claro. Vive tudo sobre uma grande pressão, não é? Exatamente. E daí, digamos, o tal ataque de nervos. Agora, as coisas têm que ser sempre vistas com perspectiva e o mais importante nas crianças é a sua alegria, como vimos agora, e que, sobretudo, que sejam felizes. E, portanto, prepará-las para a vida não significa enchê-las de atividades, porque às vezes as crianças não têm tempo para uma coisa que é essencial, que é brincar. Brincar é um ato pedagógico, é qualquer coisa que puxa muito pela sua imaginação. E a imaginação é uma preparação para a vida, porque brincar é diferente de jogar. Porque jogar tem regras, pode-se fazer isto, não se pode fazer aquilo, Exato, cartão exato. amarelo. Pronto, brincar não. Brincar é quase ser vagabundo. É a criatividade da é a criança, criatividade, não é? exatamente. É imaginar que tenho aqui um carro, dou-lhe um som, imagino que isto são estradas. Exato. E, portanto, isso é muito importante na sua formação. O Jorge, já agora, e desculpe interrompê-lo, tem muito na base dos seus livros, enfim, de tudo o que publica, o nosso ensino, as Sim. dicas para dar aos jovens e aos pais e aos professores, Claro. de como nós podemos mudar um pouco as mentalidades até na formação, Sim, não é? Exatamente. Tenho essa ideia, tenho esse quadro de análise e baseio-me no real, portanto, naquilo que vejo no dia-a-dia. Eu tenho percorrido o país porque me convidam para falar com alunos que têm sucesso escolar, porque eu próprio, quando era miúdo, também tive insucesso escolar e, portanto, passei O Jorge por uma teve situação... dificuldades na escola, não foi? Tive, aliás, com provas dadas, chumbei 2 vezes, não é? Quarta classe e depois naquilo que é agora o 7º ano. Portanto, é o melhor exemplo para falar com as pessoas e com as Eu crianças penso e dar que sim, conselhos porque- de quem passou pelas mesmas dificuldades, Sim, exatamente. não é? Eu sinto exatamente o que esses miúdos podem estar a passar. Porque na altura isso entristecia-me, não é? Portanto, tinha problemas de autoestima e depois ultrapassei-os, curiosamente, através do desporto. No meu caso foi o atletismo e o atletismo trouxe muitas competências, como respeitar horários, o treinador... Uma certa disciplina. Uma certa disciplina, precisamente. Trouxe-me regras, trouxe-me também vencer determinados medos que todos temos, medo, sei lá, até às vezes do ridículo, medo de nós próprios, de falharmos, e isso, digamos, trouxe-me bastante autoconfiança. Agora, o que eu digo é que podia não ter sido no desporto, podia ter sido na dança, no teatro, na música, nas artes, enfim, imensas atividades. Porque uma das coisas que eu procuro dizer é que não há criança nenhuma que consiga aprender se estiver triste. Uma criança tem que estar alegre para conseguir aprender e chegar às aprendizagens. Porque até pode ter uma boa nota, mas se calhar daqui a 2 dias esqueceu aquilo e, portanto, as aprendizagens não foram feitas. Mas nós, se calhar, fazemos parte de uma geração em que o ensino era completamente diferente, não é? Sim. Nós íamos quase que com medo para a escola de levar as reguadas Exatamente. e de não perceber as perguntas, porque a capacidade de interpretação, de Exatamente. saber o que é que a pergunta significa, muitas vezes pode ser esse o problema. Exatamente. Para nós era um papão, não é? Eu falo na primeira pessoa. Não. E hoje em dia os professores já estão mais preparados para isso, Eu acho que sim. Os professores têm, na minha opinião, sido muito desconsiderados e eu penso que é urgente valorizar a escola e valorizar os professores que são excelentes. Aliás, muitos deles não se conformam com os maus resultados e quando me chamam, enfim, para falar sobre como é que se pode ser um bom aluno, enfim, como é que se pode melhorar as aprendizagens, é precisamente porque não se conformam. Portanto, eu acho que é muito importante numa sociedade valorizar os professores. E Portugal, eu acho que tem professores excelentes. Temos bons profissionais em todas as áreas, não é? Exatamente. Bons médicos, bons professores, bons cientistas, Claro. Muitas vezes, pronto, não conseguimos Às vezes ter bem aproveitados, não é? Tão reconhecidos, se calhar. Pois, exatamente. Às vezes também passam por uma parte de desmoralização, eventualmente, enfim, como em todas as classes, mas realmente os professores, aquilo que têm Temos conhecido... um bom ensino em Portugal. Eu acho que sim. Agora vamos lá ver. Seja no ensino, seja em que área for, temos sempre aquela coisa que podia ser melhor. Claro que sim. Mas a escola pública eu acho que é uma boa escola e que tem procurado melhorar. Agora, evidentemente, que há aqui uma parte que às vezes há falta de recursos e podiam ser usados de outra forma. Podíamos, digamos, discutir se as retenções, por exemplo, de ano devem ocorrer ou não, não é? Porque
muitas das vezes os miúdos não, quer dizer, não melhoram nada no ano seguinte, desperdiça-se recursos, ou seja, os recursos podiam ser usados, a meu ver, de outra maneira. E passarmos de um ensino, às vezes, um bocadinho teórico, e que as crianças, às vezes, não gostam muito. Porque maçudo, as aulas são maçudas. É verdade. Não, e também há aquela ideia que, se forem ao Google, está lá tudo, não é? Portanto, eu acho que mais importante do que, às vezes, dar-lhe conhecimentos é, digamos, fazer com que elas consigam chegar às fontes e terem um pensamento crítico, não é? Ou seja, nem tudo o que vem na internet é verdade. Exatamente. E, portanto, isso é muito importante. Eu queria partilhar também, aliás, antes do programa já tinha estado a falar exatamente com o Jorge Rio Cardoso, que a minha facilidade de andar junto às comunidades e falar com muitos dos portugueses que estão fora, muitas vezes falamos do ensino e até mesmo com jovens, e já tive a oportunidade, e estávamos a falar disso há pouco, quer nos Estados Unidos, quer até no Reino Unido, em Inglaterra, estar a falar com portugueses, com pais, que dizem que os nossos filhos estão mais bem preparados em Portugal do que aqui. Porque quando vêm para cá, para estes países de acolhimento, falamos de alguns, sabem muito menos. O meu veio para cá e, olha, quer dizer, ficou admirado porque sabia muito mais lá em Portugal do que aprendeu aqui. Isso, enfim, sim, concorda com estas opiniões? Concordo. Aliás, nos casos que eu conheço, enfim, não conheço, evidente, todos na prática, mas em muitos deles nota-se isso. Também há aqui um fenómeno que também nos pode levar a pensar, ou seja, há muitos filhos de imigrantes aqui em Portugal que às vezes se distinguem na escola, ou seja, provavelmente a sua família é uma família resiliente, que teve que mudar de terra, e isso também é passado, se calhar, pelos pais para os filhos, não é? Ou seja, nós estamos aqui num contexto adverso e temos que vingar, e, portanto, eu acho que as competências emocionais devem ser muito treinadas nas crianças. E quando eu falo em competências emocionais, é precisamente lutar contra a adversidade, não desistir, também o ser solidário, porque não há ensino nenhum que não tenha valores, não é? Os valores são essenciais, como a honestidade, etc. Claro. Não pode haver aquela ideia, não, a nota é tudo e vale tudo. Não, quer dizer, e esse aspecto torna-se muito importante. Um aspecto que eu acho também essencial é ensinarmos as crianças a tomar decisões, porque muitas das vezes estamos numa sociedade em que o dar a sua opinião parece ser uma coisa pouco inteligente e devemos, às vezes há pessoas que fazem carreiras e não tomar uma decisão. Porque quando nós tomamos uma decisão, há sempre umas pessoas contra, outras a favor, mas nós devemos ter a audácia de decidir. É claro que vamos ter umas pessoas contra, outras a favor. Mas faz parte Mas também. faz parte, exatamente. E, portanto, dar a cara por aquilo que nós acreditamos. Isso é que é, digamos, o aspecto essencial. Deveríamos ter uma disciplina que incentivasse mais os alunos a interessarem-se pela aprendizagem. Claramente. Acha que deveríamos ter uma disciplina Claramente, desse aspecto? aliás, eu ando a falar, enfim, há uns anos nisso, porque há estas disciplinas todas, português, inglês, matemática, mas eu acho que devia haver uma disciplina prévia que é ensinar as crianças a estudar, como é que tiram apontamentos, como é que gerem o tempo. Eu acho que isso seria muito importante. Para isso, enfim, há vários métodos, que o Jorge não é? até publica nos seus livros. Exatamente, eu tenho um método, mas há muitos outros, não é? Não precisaria Qual é de ser o o método meu. que... Olha, o meu método baseia-se em 4 fases, não é? Há uma primeira fase relacionada com os apontamentos, em que ele vai recolher, enfim, tudo o que diz respeito àquela disciplina. Depois, ainda nessa primeira fase, há uma folha que está à frente desses apontamentos, é uma espécie de um mapa mental, ou seja, usando assim uma imagem, é como um mapa de Portugal. Estamos a ver o mapa de Portugal, de repente fazemos um zoom sobre Lisboa, Porto, outra cidade qualquer. E localizamos. E localizamos. Ali, esse mapa que está, essa folha que está à frente é a mesma coisa. Ou seja, tem os vários capítulos e, portanto, ele, de repente, tem a ideia completa da matéria. Se vem um conhecimento novo, ele sabe se aquilo vai entrar no capítulo 2 ou no 4, ou onde é que aquilo se vai encaixar. E, portanto, aquela ideia que é, vamos entrar para o teste e parece que estou em branco, apesar de ter lido, ter estudado, acaba por se eliminar. A segunda fase é a fase em que ele vai tentar perceber aquilo, vai ler, ainda não faz excessivos sublinhados nos tais apontamentos, mas vai tentar perceber e, na medida em que percebe, vai memorizar alguma daquelas coisas. E, portanto, essa será a segunda fase. Mas a ideia é ele tentar imaginar tudo no real. Estamos a falar, sei lá, de um palácio, ele imagina um palácio, há uma rainha, 2 filhas, pronto, ele imagina pessoas reais. E depois também há métodos, não é? Ele agora tinha que descrever os estúdios, convém dar-lhe uma dica, ou vai do geral até chegar aqui ao particular, à mesa, ao copo, ou então pega no copo, que estava em cima da mesa, a mesa estava num estúdio grande. Pronto, há várias formas. Imagens, se calhar criar algumas imagens para o aluno
perceber o Exatamente. método para onde é que há de ir. Exatamente. E depois isso vai criando rotinas dentro da cabeça dele. Claro. E começa a ser mais organizado. Por exemplo, descreve lá o teu dia. Ele, de repente, não sabe muito bem o que é que há a dizer, mas seguir o tempo, desde que acordou, amanhã, ao almoço, etc., Exato, pronto, uma já tem um cronologia, guia. Fazer ali uma espécie de agenda também. Exatamente, e portanto começa a habituar-se a organizar, porque mais do que eles terem a cabeça cheia de conhecimentos, é uma cabeça que saiba pensar, que tenha imaginação e outras competências. Por exemplo, que crie empatia, que saiba trabalhar com os outros, que não discrimine, que não tenha tiques de vedeta. Eu correndo o risco de parecer que estou a dar graça, mas, por exemplo, o Zé Figueiras, pronto, é uma pessoa que não há ninguém que diga mal de si. Portanto, não, mas é verdade. Porque cria empatia. Já valeu a pena, estou a brincar. Não, mas há pessoas que, enfim, que às vezes me entrevistam eu percebo, e que em direto percebo são o que está a simpáticas, mas pronto, mas nunca falamos com elas, nem antes do programa, nem depois. E o Zé não. O Zé pede-se a tirar fotografias, etc. Não, mas essa competência de criar empatia não é de agora. Foi com certeza a sua formação desde pequeno, com os seus pais, a família. Exatamente. Mas não é tão inato assim. São competências que os professores podem trabalhar, porque tem a ver com a inteligência emocional. Por exemplo, o coeficiente de inteligência é qualquer coisa que se mantém ao longo da vida, quer dizer, nem sobe nem desce. É alto, é baixo, seja o que for, mantém-se. Mas esta parte da inteligência emocional, no fundo das crianças serem emocionalmente aptas, é qualquer coisa que nós podemos trabalhar. Aliás, o professor Jorge, ou o escritor Jorge, ou o Jorge. Que está aqui a dar-nos estes exemplos de haver um método exatamente para as crianças aprenderem a estudar e a organizar as ideias, isto faz-me lembrar um pouco aquela situação. Será que as cábulas, e todos nós fizemos cábulas na escola, ajudam também a memorizar e a aperfeiçoar a nossa aprendizagem? Eu vou dar só um pequeno exemplo. Eu fazia cábulas, como todos os jovens deste mundo faziam cábulas para a escola. E o que é que acontecia? Eu agora estou a dar o meu exemplo. Eu, num pequeno papelinho, resumia e punha ali quase a matéria toda. Sabia que aqui tinha que falar daquilo ou daquilo outro. Enfim, vamos dar um exemplo. De português, os verbos aqui deste lado, o imperfeito começava por aqui, etc. Mas eu depois, por qualquer dos motivos, não podia utilizar a cábula. Claro. Mas, ao fazer aquilo, memorizei que naquele lado de cima estava quando eu escrevi o pretérito imperfeito. Cá em baixo está. Ou seja, a memória visual. A memória visual. É isso que também se deve passar às crianças. Ou seja, aprenderam. Agora vamos lá organizar isto. Exatamente. Isso é o que deve ser feito. Não, esse o método. Exatamente. E ter uma organização mental em relação às coisas, em que vai entrar com vários tipos de apetências que ela tem, que às vezes são diferentes dos miúdos para os outros, nomeadamente a sua memória visual, por exemplo. Depois, a terceira fase é uma fase de relacionamento de matérias, que se vai pôr sobretudo esta questão: para que é que isto serve, onde é que isto se aplica, porque isso é muito importante para o jovem memorizar as coisas. Há uma teoria que diz que nós só memorizamos quando achamos que aquilo é essencial para a nossa sobrevivência e que vamos precisar daquilo. Se achamos que não vamos precisar, geralmente o cérebro é uma defesa, não memoriza. E depois a quarta fase é uma fase de autoavaliação. Ele vai resolver exames de outros anos, etc. E pronto, e vai ganhando autoconfiança. Depois, quer dizer, há formas que eles dizem e técnicas de memorizar, de fixar, e pronto, eu vou explicando algumas delas, mas sobretudo há esta ideia: os miúdos são todos diferentes e cada um aprende à sua maneira. Claro. Porque às vezes nós achamos normal um médico conhecer como é que é o coração, os pulmões, etc. Mas os professores têm que perceber como é que os meninos aprendem. Eles não aprendem todos da mesma maneira. Uns aprendem mais a ouvir, outros a ver, e portanto é isso que na formação de professores tem que se dar. Quando aplicou os seus métodos, ou quando passou os seus métodos às escolas, teve conhecimento que alguns dos alunos, por exemplo, subiram as notas? Sim. Olha, aliás, até há estatísticas, enfim, com a informação desses mesmos professores que depois os acompanharam e melhoraram em cerca de 30% essas notas. Também há uma coisa que tem que se dizer, que é a única condição que eu ponho sempre, é que os miúdos que estão lá não estejam contrariados. Portanto, porque se eles não quiserem aprender, se eles não quiserem melhorar, claro que não vão melhorar, não é? Claro. E, portanto, aquilo que eu digo é dentro da escola: sim senhor, eu não me importo de vir cá fazer uma sessão, mas que os meninos estejam aqui, queiram mesmo estar e queiram ultrapassar. E, aliás, eu começo por dizer exatamente o meu caso, que chumbei 2 vezes. E se calhar põe-os à vontade. Pois, não, cá está um dos nossos, não é? Exatamente, o professor é dos nossos. Pois, exato.
ia chumbando ou já chumbei, afinal ele não sou tão mau. Exatamente. Não, e ele percebe o que nós estamos a passar. E às 2 por 3, ao final de 4, 5 minutos, eu pergunto, alguém aqui aceita o desafio? Enfim, às vezes nem toda a gente levanta o braço, mas no final da sessão, depois aquilo vai-se contagiando, não é? E, portanto, começamos a ver, sobretudo, que eles não podem olhar para aquilo pensando, isto é uma coisa muito chata, porque senão é mesmo chato. Pois senão torna-se uma seca. Numa seca, como eles dizem. Portanto, tem que haver aqui algum dinamismo. Temos que ver aquilo com alegria e já estou a melhorar e, sobretudo, dar-lhes esta ideia. Tu não tens de comparar com o melhor da turma, tens de comparar contigo próprio. Como é que eras há um mês, há 6 meses atrás? E, portanto, tudo o que vem é lucro, não é? É essa a ideia. E ainda vamos continuar a conversa com Jorge Rio Cardoso, nosso entrevistado de hoje no Alô Portugal, com 3 livros já publicados, falar especificamente a quem é que se dirige cada um deles, mas também existe no mundo, as crianças, mas já sabe, se gostaria, por exemplo, de recordar algum local em Portugal, escreva-nos, envie-nos um e-mail ou uma mensagem para o nosso Facebook. O Alô Portugal vai ao encontro do seu pedido. Quem sabe se um dia destes a reportagem, por exemplo, não é na sua terra. Estejam à vontade. Chegou a visitar o Portugal dos Pequenitos, certeza absoluta, quando era mais pequeno. Sim, os meus pais levaram-me lá e... E enquanto professor também nunca lá foi com alunos, não... Não, isso por acaso não, isso não foi, mas... É que nós íamos lá com a escola. Pois. Não, e acho que é uma experiência muito educativa. Este contacto com o real, o sair, digamos, das portas da escola, acho que tem sempre grandes vantagens. Não é? E ali na zona de Coimbra era um dos sítios de eleição, porque havia o Portugal dos Pequenitos, depois havia as ruínas de Conímbriga e depois havia mais um mosteiro de Santa Clara, ou o convento de Santa Clara, portanto havia ali uma série de coisas quando se chegava a Coimbra para visitar. Muito bem, Jorge, vamos falar o mais recente livro, cá está ele, eu vou pegar nele, com licença. Pais à beira de um ataque de nervos. Como disse muito bem no início, pais, alunos, professores e tudo mais. Exatamente. É dirigido a quem este livro? É dirigido aos pais. Portanto, é o mais recente, a mais recente obra. Exatamente, é deste ano. Eu aí falo, digamos, da questão do insucesso escolar, ou seja, a primeira questão é os pais identificarem porque é que ele tem insucesso escolar. Porque às vezes há aquela ideia, é porque ele é mandrião, e às vezes não é. Ou seja, pode estar desmotivado, por exemplo, há pouco o Zé tocou num aspecto que pode não saber interpretar a pergunta e, portanto, quando não percebe a pergunta, pode ter os conhecimentos, mas não os sabe expressar. Pode ter uma dislexia que os pais não sabem Exatamente. Ou seja, tem alguma dificuldade na compreensão. Por exemplo. E não há ali sinais bloqueia, que se detectam e bloqueia a criança. Exatamente. Pode ter falta de autonomia, ou seja, consegue estudar, mas com alguém ao lado, por exemplo. Pronto, há muitos aspectos. Agora, a maioria das pessoas põe esta questão: como é que eu o posso motivar para o estudo? E aquilo que eu digo é que devemos ir mais longe do que isso, ou seja, devemos motivar para a vida. Porque se ele estiver motivado para a vida, se estiver alegre, como falávamos no início, facilmente ele se motiva para aquilo que for, nomeadamente para o estudo. E os pais também não podem abusar muito do sermão, na minha opinião. Devem, digamos, também elogiar e criar um clima positivo à volta do estudo, para não ser aquele papão e sobretudo, não serem insatisfeitos por natureza. Ou seja, nunca estão contentes com a nota, porque há sempre o outro que teve melhor nota. A nota não é tudo, não é? E, portanto, devemos, sobretudo, puxar pelas competências deles na sua formação. Porque o grande objetivo da escola, a escola é uma preparação para a vida, é que eles um dia sejam felizes, não é? E, portanto, têm que ter os instrumentais para isso. Eu vou falando de uma série de técnicas, portanto, consoante o diagnóstico que eles façam do seu filho em relação ao facto de ele ter más notas, assim será um bocadinho a terapia ou a maneira de lidar com ele. E falo de aspectos como, por exemplo, até a meditação, ou seja, para aqueles miúdos que têm falta de concentração. A música, por exemplo, é muito importante. Exato. E também tem muitas regras. E, portanto, a concentração dele melhora. Ou jogos como o xadrez, por exemplo, ou se é hiperativo, portanto, atividades físicas, evidentemente, que hão de regularizar. Todos esses aspectos acho que são importantes para que a criança ou depois o jovem seja mais feliz e se sinta mais motivado, exatamente. na escola. O insucesso escolar continua?
ainda? O insucesso escolar continua, pois continua. O abandono também? E o abandono, sim. É uma realidade É ainda. uma realidade. Aquilo que eu vejo na maioria das escolas é que os miúdos estão muito desmotivados e os professores não sabem muito bem o que é de fazer. Os casos, às vezes, até de indisciplina, digamos, às vezes as crianças estão muito aliadas da escola e isso é qualquer coisa que tem a ver, às vezes, com o tipo de ensino, que não é culpa dos professores, enfim, às vezes é culpa dos programas, que são, às vezes, demasiado teóricos. E, portanto, o que o Zé estava a dizer, sair da escola, por exemplo, falava-se no Portugal dos pequeninos, mas podia ser outra coisa qualquer. Estamos a falar de botânica, vamos para os campos. As visitas de estudo. As visitas de estudo, claro que sim. É claro que também era um escape e não era... Mas também... Mas acabamos por Mas nos ajudava, lembrar, não era? é? Ajudava, porque todos nós nos motivávamos porque vamos fazer Claro um que trabalho sobre o Portugal dos pequenitos, por exemplo, e tudo se dedicava àquilo porque Claro. lá tinha estado ou porque ainda lá iam. Exatamente. E tudo isso motiva. E às vezes o ramo-ramo Sim, do sim. dia-a-dia pode se tornar monótono, não é? Claro. Mas enfim, a escola é mesmo assim, o ensino é Pois, mesmo nós assim, não quando é? estamos a descrever qualquer coisa que já vivemos, já vivenciamos, é claro que as coisas são muito mais simples. O que eu às vezes aconselho aos pais é que não se queiram substituir aos professores, ou seja, o professor ensinou na escola, ele procura ensinar em casa. É claro que não vai ensinar da mesma maneira que o professor ensinou na escola e, portanto, aquilo pode provocar, enfim, alguma instabilidade na criança. Os pais, sobretudo, devem se concentrar em que as crianças possam ter vivências que vão para além da escola. E, portanto, a visita a monumentos ou a visitas a quintas pedagógicas, experiências, digamos, que vão para além daquilo que é a escola, acho muito importante. Também não caírem do erro que a criança esteja repleta de atividades e, portanto, não tenham uma altura para si, ou para brincar, ou para fazer aquilo que lhe apetece. Porque às vezes há aquelas ideias, não, ele para estar preparado para a vida tem que ter inglês, então vai para o Cambridge, faz de conta. Ele tem que ter a informática, então vamos pôr a informática, então tem que ter mais isto. E de repente a criança não vive. E Sobrecarga com uma série de atividades. E um dia pode ser um adulto, se calhar chato, se calhar sabe tudo, e está muito preparado, mas se calhar tem problemas, não é um bom pai ou uma boa mãe, que isso também é que é essencial. E assim como o Zé há pouco falava, e muitíssimo bem, que a escola devia ensinar métodos, também devia ensinar e prepará-los para a cidadania, não é? Ou seja, a solidariedade para com o outro, por exemplo, comportamentos mesmo dentro da própria escola, de responsabilidade social, de voluntariado. Isso é muito Isso era importante, disciplinas nessa área. Exatamente. Fazer voluntariado, obviamente, a por partir de exemplo, uma certa idade, para que as crianças tomassem consciência da realidade, não é? Sim. E do dia-a-dia. Não, porque muitas das vezes a nossa sociedade valoriza muito o ter. E antes do ter, nós temos que ensinar às nossas crianças cá o ser. E o ser, ou seja, eu posso ser o mais pobre aqui de Carnaxide, não é? Porque não tenho, mas em matéria de ser honesto, ser solidário, eu peço essas a qualquer pessoa. Exato. Não é, como é que é? Não é um homem rico, mas é um rico homem. Exatamente. Não, e os meus amigos aceitam-me mais pelas minhas qualidades humanas do que por aquilo que eu tenho, não é? Claro, isso acho que é o mais importante e devemos passar muito essa imagem às crianças. Enfim, este livro é o mais recente, este Pais à beira de um ataque de nervos, tem quê? 3 meses. 3 meses? Sim. Como é que tem estado a correr? Se as pessoas, por exemplo, quiserem comprar online, isto é importante, uma vez que estamos Sim, aqui em direto para o mundo inteiro. Exatamente, a editora é a Guerra e Paz e, portanto, no site da Guerra e Paz podem adquirir. O livro já está na segunda edição, tem tido uma boa aceitação, nomeadamente por associações de pais, pela própria Confederação Nacional das Associações de Pais e, portanto, eu tenho a agradecer todo o carinho que têm posto no livro. Muito bem. Jorge, eu agora convidava-o a ficar... Aliás, há psicólogas... Jorge, isto é que era. Sim, não, mas há psicólogas de escolas que aconselham exatamente exercícios de respiração, porque eles vêm do recreio naturalmente, tiveram no pula-pula, não é? E de repente há uma transição, e essa transição às vezes é difícil, não é? De repente não querem ouvir um professor, querem continuar a pular, claro. E portanto haver exercícios de descontração é importante, não é? Para depois, enfim, baixar a adrenalina toda a ver e depois começar a entrar na concentração. Exatamente, há ali um momento, mas na formação de professores isso é importante que os professores saibam essas técnicas, não é? Porque muitas vezes um professor de Geografia vai para professor de Geografia porque gosta de Geografia, não é? Às vezes pode-lhe faltar determinado tipo de formação. E eu acho que por vezes é isso que falta, não é? É isso mesmo. Nos nossos professores. Sim, não é método está ali, mas depois cada um vai pelo seu caminho, não é? Exatamente, quer dizer, de qualquer forma devia haver institucionalmente, através do Ministério, formação nesse tipo
diária, nomeadamente, por exemplo, na gestão de conflitos. Há professores que às vezes não sabem uma coisa que imediatamente, com um pescar de olho, ou que era capaz de se resolver, mas se ele levanta a voz, de repente cria-se ali um clima muito negativo. E, portanto, a gestão de conflitos em sala de aula é uma coisa que é muito importante as pessoas perceberem. Jorge, enquanto professor, enquanto escritor, enquanto pessoa e cidadão que lida exatamente com estes jovens, a questão do bullying, que se fala muitas vezes agora, e estamos a falar exatamente desse conflito que às vezes pode gerar, sempre existiu ou agora está mais evidenciado? Não, sempre existiu. Evidentemente que agora as redes sociais potenciam e dão uma maior clareza ao bullying. O bullying, evidentemente, que irá existir sempre, mas podemos minimizá-lo. E, portanto, se nós tivermos um ensino que ensina as crianças a lidar com as diferenças, porque o bullying, no fundo, é eu que não gosto do menino mais gordinho, ou que tem óculos, ou que é mais escuro, ou outra coisa qualquer. Mas isso sempre existiu, não era? Já no nosso sim, tempo, miúdos da escola... Exatamente. Embirrávamos com alguns. Ou embirravam connosco, ou nós embirrávamos com alguém, exatamente. não é? Mas isso é porque às vezes não nos ensinam a lidar com as diferenças. Porque nós não precisamos nos amar todos uns aos outros dentro da escola ou dentro do nosso emprego, mas temos que nos respeitar, não é? E respeitar pessoas que são diferentes e ensinar as crianças a lidar com essas diferenças, se o ensino for mais focado a lidar com isso, ou seja, eu não preciso de ser mulher ou muçulmana ou outra coisa qualquer para perceber, digamos, os problemas dessas pessoas e respeitá-los, não é? Seja que opção as pessoas tenham, e eu acho que hoje em dia o ensino deveria lidar mais com essas competências de ordem emocional. Ou seja, o nosso ensino é muito ainda à base da exposição, do fixar matéria, agora diz lá de cor determinada coisa, e não treina essas competências emocionais. E essas competências emocionais são aquelas de respeitar o outro, ou seja, não precisa de seguir o modelo dele, mas respeita ele como ser humano. As mais importantes para que uma escola ou uma sociedade claro que sim. Escolar possa funcionar, exatamente. não é? Uma das meninas, o que é que ela queria ser? Queria ser mãe. Ora, isso é fundamental. Quer dizer, a escola ensina-nos a ser mães e bons pais? Se calhar, talvez não. Ensina para a cidadania. E, portanto, essas competências, por exemplo, eu hoje em dia falo muito em público, mas não foi a escola que me ensinou a falar em público. Era geralmente nas reuniões gerais de alunos. E, portanto, devia ser uma competência que as crianças deviam adquirir. Aliás, a disposição das crianças na sala é logo de costas umas para as outras. Estão em filas, não é? Podia ser numa espécie de mu em que estavam olhos nos olhos, a discutir temas, etc., Exatamente. e à procura de soluções. Portanto, eu penso que o ensino vai ter que mudar, não dizendo que tudo o que está para trás foi tudo mal feito, porque não foi. A escola pretendeu chegar a toda a gente, ser uma escola democrática, e tinha que ser assim, mas agora há um salto qualitativo. Não é? A outra realidade. Exatamente, porque hoje em dia nas organizações já não há tanto aquela ideia do indivíduo que sabe tudo, mas depois não se sabe relacionar com os outros, isola-se no gabinete, mas sim aquele que anda à procura, digamos, das soluções, que sabe trabalhar equipa, cria empatia com os outros e cria até um clima de boa disposição. É isso que eu ia dizer, até cria um clima de bom trabalho. Claro. E em que nós gostamos de lá estar, não é? Que as pessoas se sentem bem, não é? Exatamente. Do que aquela pessoa que era muito bom aluno e é antissocial, não se dá com ninguém, fecha-se no gabinete. E às vezes até ganha tiques de vedeta e tem mania, porque eu tive 20 ou tive 18, Exatamente. etc. E parece que quer que os outros lhe prestem uma espécie de culto, e isso, digamos, nos dias de hoje, quanto a mim, é errado. E, sobretudo, temos que lidar com as diferenças, com aqueles meninos que têm maior dificuldade e, portanto, devem ser solidários com eles, precisamente porque na nossa sociedade também é assim. Não somos todos estrelas, mas, sobretudo, respeitamos-nos e queremos um mundo melhor. Mas estava a dar agora um exemplo que até me fez pensar aqui 2 ou 3 segundos, que é o facto de nós, a nossa disposição nas aulas, a forma como estamos ordenados, Exatamente. O da frente nunca viu os colegas lá de trás, porque está sempre em contacto com o professor e com o quadro. Exatamente, nas expressões, aquilo tem mesmo que ser chato, não é? Exatamente. Pronto, podia ser de outra maneira. Quem está lá atrás está sempre resguardado e no seu cantinho, é melhor não darem por mim. Porque... Exatamente. Mas se houvesse uma avaliação mais formativa, cada um era obrigado a opinar sobre o tema daquele dia, não é? E, portanto, saía da sua zona de conforto. Porque às vezes há aquela ideia... Olha, como disse, olhos nos olhos, estão a olhar todos uns para os outros, Exatamente. Não, e até nem adormece, não é? Mentalmente, pelo menos. Porque há aquela ideia que a avaliação formativa é uma balda. Já não há tantos exames, já não há tantos testes. Mas eu estou a falar, evidentemente, dos
dos primeiros anos de escolaridade. Mas, pelo contrário, é muito mais exigente, até para o professor. E, portanto, vão discutir vários temas, vão habituar-se a falar, porque eu sou professor numa universidade e muitas das vezes os meus alunos têm dificuldade em expor o seu trabalho. Põem ali um PowerPoint, vão lendo e eu digo assim, mas não pode ser, vocês têm que se habituar, não é? A expor as vossas ideias. Claro, podem haver tópicos, mas depois desenvolve os tópicos. E isso, digamos, é uma competência que se vai ganhando. É claro que todos nós temos aquele medo de falar em público, de dar barraca, todos nós como somos se diz. tímidos, não é? Exatamente. Não, e temos as nossas inseguranças, mas os medos vão-se vencendo e a escola serve para isso, não é? Exatamente, a escola tem a obrigação exatamente enfim, de educar é. e, sobretudo, de desmistificar todos estes mitos da pessoa ser muito introvertida. Voltando a falar dos livros, este é o mais recente, Pais à beira de um ataque de nervos, portanto, são algumas dicas para os pais, também para os professores e para os alunos, saberem lidar muitas vezes com o insucesso escolar. Já está a preparar mais algum? Sim. O autor, quando acaba o livro, já tem o outro em mente. Exatamente. Isto é quase como filhos, não é? Nós criamos uma relação muito próxima e aquele filho que está a ser gerado é à volta da escola, ou seja, uma escola positiva, uma escola onde os alunos gostem de estar e que vença todos estes obstáculos que estávamos agora a falar, mas também que seja uma escola onde haja disciplina e onde existam regras. Porque, ao contrário do que se pensa, os miúdos sem regras são miúdos que se sentem perdidos. Eles precisam de regras. Agora, claro, não, digamos, espaços onde eles possam também ser criativos, onde eles possam expressar os seus sentimentos, tudo isso é importante. Eu gostava muito, e estou a fazê-lo, escrever sobre essa escola que será, no meu entender, a escola do futuro, porque há muitos casos que se fala, como, por exemplo, o modelo finlandês, em que as turmas, no sentido formal, estão a desaparecer e cria-se outras formas de aprendizagem e, portanto, eu estou, digamos, a investigar sobre isso e a escrever para, enfim, tentar dar o meu contributo para o sistema de ensino português, enfim, depois... E que é muito bom, obviamente, com todas estas 3 obras publicadas que já, enfim, já fizeram valer muito e alteraram muitas das regras até da própria escola, ou do ensino até. Jorge, muito obrigado por ter vindo ao nosso Alô Portugal. Eu é que agradeço. Nós estamos em direto, estávamos à espera das vossas chamadas, a conversa foi tão interessante que até as pessoas ficaram, se calhar, mais presas ao nosso ecrã. Volte mais vezes ao Alô Portugal, quando houver o próximo livro escrito ou feito, teremos todo o gosto em apresentá-lo aqui. Já agora, só para recapitular, como é que as pessoas podem ter acesso aos seus livros, para quem nos está a ver fora do país? Sim, portanto, há alguns sites de venda online, nomeadamente o da editora, que é www.guerraepaz.net, e pronto, e podem adquirir dessa forma. E cá estão à venda nas livrarias, portanto, sim, nos sim. espaços... Sim, em todas as livrarias. Jorge, muito obrigado por ter vindo ao nosso Alô Portugal. Nós continuamos